Herdeiro pode fazer a uso capião do imóvel deixado pelo falecido pai ou pela falecida mãe? Essa é uma dúvida muito frequente porque muitas pessoas imaginam que só é possível fazer o inventário com relação a um imóvel que tenha sido deixado por um pai ou por uma mãe. Mas hoje eu vou te mostrar exatamente em quais casos o herdeiro pode fazer a uso capião do imóvel. Meu nome é Gabriela Loreto, eu sou advogada especialista em família e sucessões e fica aqui comigo para você entender tudo sobre esse tema. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, porque é super importante para mim, e já vai deixando aí nos comentários as dúvidas que você pode ter desse vídeo de hoje, tá? E aproveita e já compartilha com um amigo também que precisa saber como é que funciona o uso capião de herdeiros. Mas antes da gente começar a efetiva explicação de como o herdeiro pode fazer o uso capião, é preciso que você entenda aqui o que é a uso capião. Significa que uma pessoa que tem uma posse mansa e pacífica e age como se dono fosse de um terreno ou de um imóvel, vai passar a ter a propriedade daquele bem, daquele terreno ou daquele imóvel, se ela exercer essa posse mansa e pacífica durante um período de tempo. Pela lei, o prazo é de 15 anos. Então, se uma pessoa passou a usar um terreno, age como se dono dela fosse, faz o pagamento de IPTU, água, energia, cuida daquele terreno ali, ninguém reclama aquele terreno, ninguém fala, ei, esse terreno é meu, não pode ficar aí. Ela está exercendo aquela posse mansa e pacífica por 15 anos e cuida do terreno, ela pode, após esse prazo de 15 anos, pedir que seja feita a uso capião para que a partir daí essa pessoa possa ter a propriedade registrada daquele terreno, mesmo sem ela ter efetivamente comprado. Ela não gastou R$1 para comprar aquele terreno, mas ela passou 15 anos usando e vivendo naquele terreno como se dela fosse. Então, por isso, a lei garante a possibilidade de usucapiar aquele terreno. Então, agora que você já sabe como funciona o uso capião, como é que isso pode se aplicar ao caso entre herdeiros, tá? A gente vê que é muito comum que quando ocorre o óbito de um parente, existe o prazo da lei de você dar entrada no inventário com até 60 dias. Só que a gente sabe que na prática é muito difícil disso acontecer. Muitas vezes os herdeiros estão abalados, não estão emocionalmente estruturados para dar seguimento naquele processo. Ou então existe algum tipo de litigiosidade, de briga, né, entre os herdeiros, e eles não conseguem colocar aquele inventário para frente. E aí o processo passa. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele imóvel, 1 ou 2 ou 3, enfim, quantos imóveis tiver no inventário, quantos imóveis o falecido tiver deixado, vai ficando. E um dos herdeiros passa a utilizar aquele imóvel como se seu fosse. Só que durante o processo de inventário, nenhum dos outros irmãos reclama aquele imóvel. Nenhum dos outros irmãos diz, ei, irmão 1, eu não concordo com o fato de você estar vivendo nesse imóvel. Esse imóvel era do nosso falecido pai, esse imóvel está em processo de inventário. Então, nenhum dos herdeiros deve utilizar esse imóvel. Ou, se for utilizar, pode utilizar, mas nos pague o aluguel correspondente ao uso desse imóvel. Sobre esse ponto, inclusive, eu queria deixar aqui para vocês já a dica de assistir o vídeo em que ocasiões o herdeiro pode ser cobrado de aluguel dos outros herdeiros, tá? Já passa lá para dar essa conferida. Então, se acontecer uma situação de durante um processo de inventário forem passando vários anos e um herdeiro passar a utilizar um dos imóveis e ninguém reclamar aquele uso, se ele passar o prazo da lei, que são os 15 anos, ele vai ter o direito de fazer a uso capião daquele imóvel, mesmo existindo um processo de inventário, mesmo que os outros irmãos, os outros herdeiros, no caso, também tivessem um direito com relação àquele imóvel. Porque lembra, quando a gente tem o óbito de uma pessoa, automaticamente os bens dela passam para os seus herdeiros. Só que essa passagem, essa transferência precisa ser formalizada por um processo judicial ou extrajudicial, porque aí você vai conseguir fazer a transferência do registro do imóvel lá no cartório de registro de imóveis. Lembra que quando a gente compra um bem, um imóvel, a gente precisa fazer esse registro no cartório? Então, é a partir do inventário que você vai conseguir fazer a transferência desse imóvel no cartório de registro de imóveis. Só que aí, o que acontece? Às vezes, passa um tempo muito grande e os herdeiros não concluem o inventário. Da mesma forma que, quando eles não concluem o inventário, eles não vão fazer a transferência desse registro e aí aquele terreno ficou lá. E o outro irmão que ficou utilizando ali pelo prazo de 15 anos vai conseguir ter a uso capião daquele imóvel e ter aquele imóvel só para si, independente do direito dos outros irmãos. E atenção, porque a gente tem uma informação muito importante também sobre uma ocasião em que esse prazo de 15 anos pode ser reduzido a 10 anos. Isso mesmo, se um herdeiro estiver utilizando um imóvel para sua moradia
própria, pelo prazo de 10 anos de forma mansa e pacífica, agindo como se dono fosse, ou se ele fizer alguma construção ali naquele imóvel e ninguém contestar, ninguém reclamar, ninguém pedir aluguel, ninguém dizer que não concorda, ele também vai poder pedir a uso capião. Então, qual é a regra? Viveu por 15 anos no imóvel, vai ter direito a fazer uso capião. Se durante 10 anos ele viveu no imóvel e usou para sua moradia, para sua residência e fez uma construção naquele imóvel, no prazo de 10 anos, esse herdeiro já vai poder pedir a uso capião. Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário aqui com a sua dúvida que você pode ter sobre esse tema. Aproveita, compartilha esse vídeo, lembra aí daquela pessoa que você sabe que está precisando dessa informação e se inscreve aqui no canal porque a gente sempre está compartilhando dicas excelentes para vocês.